A todos, a graça e a paz. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Esse começa o mês de maio e é um mês dedicado ao mês da família. Então, durante todo esse mês, o Ministério da Família estará à frente dos nossos cultos, para estar orando pelas famílias, e agradecendo a Deus. Nós queremos avisar também que, nesse período, estaremos fazendo uma campanha de oração durante esses 31 dias, em que será colocado no grupo de transmissão da igreja, pelo WhatsApp e pelo Instagram também. Tá? Então, teremos devocionais para que nós possamos, em unidade, orarmos pela nossa igreja e pelas famílias. Tá? Então, vamos orar pelo culto de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado por esse momento de estarmos unidos em família, no corpo de Cristo, para louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse mês que se inicia. Obrigado, Senhor, que nós vamos dedicar a orar pelas famílias do mundo, orar pelas famílias do nosso país, orar pelas nossas famílias, da nossa igreja, Senhor, e por todas as outras famílias que necessitam conhecer o poder, o Teu amor e o Teu poder salvífico, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica, que está no livro de Josué, no capítulo 24, do versículo de 1 ao 20. Josué 24, dos versículos de 1 ao 20. Vamos ler nessa... E aí podemos ler os ímpares, eu leio, e os pares, toda a igreja. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e o encobri-los. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus,
os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam Senhor, se sigam uma eternidade fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram ao Egito, e sigam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a Deus estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele os examinará. Amém. Bom, agora dedicaremos um momento de oração. Oração pelas famílias, né? Então, separei aqui alguns pedidos de oração. Gostaria de chamar o pastor Cláudio para fazer um momento de oração por todas as famílias, né? Pedi para minha esposa para fazer especificamente um pedido de oração pelas famílias da nossa igreja, da PIBA. Queria chamar o diácono Janildo para fazer oração pelas famílias missionárias, e gostaria de chamar a Ana Mira para fazer oração pelas famílias dos nossos pastores, dos pastores. Vamos ficar de pé para a gente orar. Fecha os seus olhos, se conecta com o Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos a cada dia, ó Deus. Muito obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama com amor incondicional, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque os teus planos para nós são planos de bem, não de mal, Senhor. E que o nosso futuro, Pai, está nas tuas mãos. Queremos apresentar agora, Senhor, as famílias, Pai. Ó Deus, nesse mês que nós iniciamos, que é o mês onde nós comemoramos o mês da família, nós queremos colocar todas as famílias no teu altar, Senhor. Te pedindo, ó Deus, que o Senhor as proteja, Pai. Te pedindo, ó Deus, que haja harmonia, Senhor, nas famílias. Pai, te pedindo, ó Deus, que pais e filhos, esposos e esposas, sejam, ó Deus, totalmente voltados para fazer a tua vontade. Ó Deus, para te seguir, para ser alcançado por esse amor maravilhoso, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, Senhor, que é o que nos sustenta, ó Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelas nossas famílias e te pedir, meu Deus, que derrame toda sorte de bênçãos sobre as famílias. Agradecemos ao Senhor, porque família é projeto do Senhor. E que nós, ó Pai, com todas as nossas famílias, estejamos nesse momento
sendo apresentados diante de Ti, no Teu altar, Senhor. Faz, ó Deus, a Tua vontade, cumpre os Teus propósitos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito, nós colocamos, Senhor, diante de Ti as famílias da PIBA, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas famílias, Senhor. Ó Deus, se não for o Senhor, nós não conseguimos ficar de pé, Deus. Ó Deus, que Tu sejas o centro. Deus, que cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, que cada família que congrega aqui conosco. Ó Deus, que o Senhor possa usar como luzeiro nesse mundo. Deus, nos faz parecidos contigo, Senhor. Deus, que haja paz nos nossos lares. Senhor, encerra as brigas entre os casais. Ó Deus, que os filhos desta igreja, Senhor, não vejam seus pais brigando, discutindo. Senhor, dá sabedoria, Senhor, a cada um. Deus, aquelas que perderam seus maridos, Senhor, as viúvas, Senhor, aquelas que já não têm maridos ao lado, que criam seus filhos sozinhos. Deus, que o Senhor abençoe também esses lares, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja o esposo dessas mulheres, que o Senhor seja o pai delas e o pai dos filhos dela. Senhor, que o Senhor os sustente no teu caminho. Deus, que cada família, Senhor, deste lugar, cresça cada dia mais e mais na Tua palavra e na Tua presença. Que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos interceder pela vida dos missionários, por suas famílias. Pai, sabemos que o Senhor chama o homem, mas para que haja harmonia na família, é necessário que o Teu Espírito também toque no coração das esposas, dos cônjuges, enfim, também dos filhos. Pai, nós vemos claramente, pelo que temos acompanhado na igreja durante anos, que sempre filhos de missionários, saem grandes pastores, saem outros missionários. É um projeto para a família missionária, para a família pastoral. Pai, esses missionários, muito obrigado por suas vidas. Muito obrigado, meu Deus, pela família que eles constituíram e que se colocaram à Tua disposição, não apenas em lugares confortáveis, em capitais, mas muitas vezes em lugares íngremes, tanto no interior dos estados, em lugares que ninguém quer ir, como sabemos que lá em Poço Verde foi assim, foi uma missionária que começou aquele ministério ali, hoje tem uma igreja, e tantos outros municípios, e também, meu Deus, nos países onde ninguém quer ir, até em lugares que há perseguição, como aquele país que a gente sabe que não quer nem mencionar, temos lá, para a Tua glória, meu Deus, alguém levantada por Ti para falar em Teu nome. Pai, abençoa, pois, que haja suprimento, mexe, Senhor, com os nossos corações, para que nós sejamos, meu Deus, generosos para com os missionários, que façamos com alegria, meu Deus, para que eles também sintam muita alegria e disposição de estar no serviço que o Senhor colocou. Em nome de Jesus, amém. Louvamos ao Teu nome, Senhor. Na beleza da Tua santidade, chegamos ao Teu trono, Pai, para Te agradecer este momento, Senhor Deus, de intercessão, onde estamos, Senhor Deus, apresentando as nossas famílias e agora, Pai, em especial as famílias pastorais. Pai, cuida de cada pastor que o Senhor chamou, capacitou e entregou o Teu rebanho, Senhor Deus, a cada um deles. Ó Senhor, que eles sejam fiéis às Escrituras, fiéis à palavra, fiéis ao ensino, meu Senhor. Que nós, como ovelhas, saibamos amá-los, Senhor Deus, respeitá-los e orar por eles constantemente. Senhor, repousa a Tua boa mão sobre cada família pastoral. É o que já Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da Tua palavra, né? Queria chamar o pastor Paulo Sérgio, que vai trazer essa mensagem para a família. Gostaria de orar pelo meu pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nesse momento eu quero colocar a vida do pastor Paulo Sérgio em Tuas mãos, Senhor, para ser boca do Senhor nesse momento, Senhor. Que Ele possa falar às nossas famílias, aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja
e que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Às quintas-feiras, nós teremos a direção dos cultos do Ministério de Família, como começamos hoje. Deixa eu apertar a mão desse homem aqui, que eu passei rápido por ele. E é sempre bom a gente saudar uns aos outros, né? Essa noite, irmãos, nós, nesse início do mês da família, teremos congresso e outros pastores da casa estarão pregando também sobre esse tema. A gente vai dar um foco. Nunca é demais falar sobre família, mas ainda no próximo domingo, se Deus permitir, pela manhã falarei, à noite trarei um outro foco, a celebração de ceia, mas também alguém que teve a família transformada, a vida transformada, e certamente a família também transformada. E nessa noite, abrindo o mês da família, eu quero deixar, pela misericórdia e graça de Deus, uma palavra sobre princípios bíblicos para a família. Princípios bíblicos para a família. E convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 24, os versículos 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4. Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Sendo que, irmãos, nós leremos aqui em 3 versões diferentes, tá certo? Houve um tempo atrás, os irmãos de mais tempo aí no Evangelho, nós só praticamente tínhamos 2 versões da Bíblia, há anos atrás, não é? Ou era a sociedade, ou era a imprensa, mais antiga, e que temos uma afinidade grande, devido a João Ferreira de Almeida, ou Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nós temos, irmãos, cerca de 100 ou mais versões diferentes. Não se admire, mas é isso. Não é? Mais de 100 versões diferentes da Bíblia. Eu tenho algumas em casa, utilizo para estudo bíblico. Então, leremos aqui. Primeira versão, eu não destaquei aí, mas essa primeira é a nova versão internacional, NVI. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Outra versão, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. E uma última versão, com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Amém. Graças a Deus, irmãos, leitura feita. Irmãos, o livro de Provérbios, comentário rápido, sempre é bom, o pregador, quando puder, e a gente está quase que obrigado a fazer, para contextualizar o texto. O livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, possivelmente não foi Salomão que escreveu. É uma junção, não é? Não sabemos se aqueles servos do rei Ezequias, ou se o próprio Salomão juntou, mas não é atribuída a autoria, segundo estudiosos da Bíblia, a Salomão. Agora, do capítulo 10 até o capítulo 24, que nós lemos, a autoria é de Salomão, é atribuída a autoria a ele. Do capítulo 10 de Provérbios até esse último capítulo aqui, onde ele é autor. Então, lemos o último capítulo que ele foi autor, e lá na frente, nós temos aí do capítulo 25, o rei Ezequias, anos depois de Salomão, ele vai ordenar que sejam compilados outros provérbios.
E lá no finalzinho do capítulo 30 por aí, capítulo 31, nós vamos ter a presença de Lemuel, que também é um escritor, ou ele editor, e também de Agur, não é? Então, esse mais ou menos um apanhado que nós temos do livro de Provérbios. O texto que nós lemos, ele enfatiza alguns princípios fundamentais para construir e fortalecer um lar, para construir e fortalecer uma família. A construção, essa construção, não é feita de material como madeira, tijolos, brita, argamassa, cimento, ferro, concreto e outro material que se coloque numa construção. Não. Esse material ele é composto, segundo os versículos que lemos, com princípios de sabedoria, conhecimento, discernimento. E percebemos que a palavra princípio significa origem, causa. Inclusive, lá no livro de Gênesis, é a primeira palavra que surge, né, no texto da narrativa do livro de Gênesis, a palavra princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a palavra princípio, dentro desse livro, ela tem esse significado de origem, de fundamento, né, de aquilo que foi o objeto causador. E um princípio não se trata de uma opinião. Às vezes a opinião é até boa, mas em termos de princípios, não se trata de opinião. O princípio vai muito além do que uma opinião. Nem se trata também de uma ideia, alguém que tem uma ideia, mesmo que seja uma ideia maravilhosa, uma ideia assim, muito contundente, uma ideia que seja, que traga, né, saúde para áreas da vida, para a família, mas o princípio não se trata de ideia, não se trata de opinião. O princípio, irmãos, não é relativo e não está preso a um contexto histórico, ou seja, algo que hoje acontece, nós estamos aqui falando e depois, daqui a algum tempo, se deixa de falar porque já se relativizou, não tem mais o sentido. Então, o princípio não é assim. E também não está sujeito a uma época específica ou a um costume. Os costumes, eles mudam, mas os princípios não. E nós percebemos que para identificarmos um princípio bíblico, note bem isso, atentemos nós os ouvidos, porque isso é muito importante para para o cristão que se debruça, naturalmente deve se debruçar, sobre o conhecimento bíblico. Um princípio, para nós identificarmos, ele precisa ter o Antigo Testamento precisa falar sobre ele e o Novo Testamento também sobre ele. Precisa haver uma harmonia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mesmo que alguém questione e diga, mas como? O Antigo Testamento é uma antiga aliança? Nós não estamos sujeitos a esses princípios da antiga aliança? Era lei? Não, mas o princípio não, irmãos. O princípio está lá no Antigo Testamento e ele está também no Novo Testamento. Ele está hoje para nós. Princípios bíblicos, princípios dados por Deus, eles independem, eles são atemporais, eles independem de época, de contexto. Tá certo? Então, grave bem isso aí. Mesmo lá, é claro que nós temos aspectos que foram para aquele tempo, mas o princípio, ele está presente lá, como ele está presente hoje aqui. Então, é preciso essa harmonia, essa conexão de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Por isso que erram alguns segmentos religiosos, algumas igrejas, não é? Elas erram em só adotarem o Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento aqui não só como história, não. Ele está ali como princípios que nós devemos também fazer a conexão com o Novo. Agora, é claro que o Novo, nós temos já o cumprimento, a realização, um outro foco, porque veio Cristo e nos deu, clareou, não é? Nos deu luz àquilo que era só, apontava para o Novo. Aquilo que era só metáforas, eram sinais, eram luzes que apontavam. E agora veio, de fato, no Novo Testamento, na Nova Aliança, aquele que de fato é a luz. Não é? Aquele que é verdadeiramente aquele que cumpriu, não é? Aquele que não apenas obedeceu, mas ele cumpriu todo aquilo que se tratava
em relação e que apontava para ele na antiga aliança. Então, irmãos, se é uma verdade que pode ser aplicada aqui no Brasil, tá certo? O princípio, ele vai dizer, é bíblico, então serve aqui para o Brasil, na África, na China, ou em qualquer país do mundo, ou em qualquer lugar do mundo. Foi princípio bíblico, não há a relativização. Ou aquele aspecto de dizer, não, aqui não, isso é costume. O costume, sim, o costume muda, mas o princípio bíblico permanece. Haja vista, irmãos, que no contexto de países da África, quando o evangelho chega, e há tribos, não é, na África que o homem pode ter várias esposas, uma poligamia, e ali não há problema para eles. Eu mesmo estudei com um africano, faleceu agora, o Joaquim, era uma bênção, muito estudioso, lá em Betel Brasileiro, e o pai dele era de uma tribo, a mãe era de outra tribo, e os filhos eram os intérpretes, porque nem o pai falava o dialeto da mãe, e a mãe falava o dialeto do pai. Me perguntem, aliás, ele já não está mais entre nós, está no céu, como é que namoraram e casaram? Não há o que se falar também, porque essa foi uma pergunta quando ele nos falava lá nos corredores do seminário, é diferente do nosso, esse trâmite de noivado, né, de namoro, noivado, casamento, é diferente. Então, mas o fato é que a princípio se encaixa em qualquer lugar. E esses homens, quando são alcançados pelo Evangelho, alguns deles, não é, eles adotam, de fato, e isso tem sido criticado veementemente o Evangelho, né, por doutores de antropologia, porque entendem que o cristianismo está quebrando a cultura, está destruindo a cultura, não é? E eles entendem, dizem, não, a Bíblia, de fato, até falava lá no concubinato, no Antigo Testamento, sim, mas aqueles que estão nascendo no Evangelho, os homens, eles adotam a monogamia, porque eles entendem a importância do casamento, mesmo diante de uma cultura que lhes dá o direito, né, de ter mais de uma esposa. E o fato, irmãos, convenhamos, não é? Se nós tivéssemos aqui, que não temos o Brasil, ele não admite poligamia, mas se tivéssemos, nunca o coração de um homem será de mais de uma, e jamais o coração de uma mulher será mais de um homem. Aí são amantes, que aí é outra história, tem nada a ver com amor relacionado à vida a dois, não é? E nós vamos perceber, irmãos, que princípios bíblicos são verdades fundamentais, ensinamentos básicos, presentes na Bíblia, que podem ser aplicados a todas as áreas da vida, tá certo? E os princípios nos ajudam a aplicar as verdades da palavra de Deus em nossa vida prática. Eles vão trazer princípios e preceitos, eles são irmãos gêmeos, assim, de mãos dadas mesmo, sorrindo um para o outro, mas eles são diferentes. O princípio traz a teoria, traz a base, traz o fundamento. O preceito é a prática, tá certo? Então, é semelhante a isso aqui. Os princípios, eles vão trazer, de fato, a teoria, o fundamento, para que não fique só na teoria, mas que se chegue a uma prática. A palavra de Deus contém princípios como amor, humildade, integridade, gratidão, honra, semeadura, colheita, são princípios bíblicos. Individualidade, não individualismo, e também aliança feita um com o outro, aliança feita no Senhor, aliança feita na irmandade, na coletividade do corpo de Cristo, fé, etc. E nós percebemos então que a família, ela está sendo, então, podemos chegar a uma conclusão, e os fatos denunciam isso. A família está sendo destruída e também atacada soberbamente, ou até negligenciando, em alguns casos, e não poucos, os princípios bíblicos. Essa é a introdução. Foi uma das introduções mais longas que eu fiz, porque geralmente eu gosto de fazer a introdução mais curta e trabalhar mais naquilo que nós chamamos, nós pregadores, de desenvolvimento, né? E nós percebemos, então, alguns princípios nesses 2 versículos que nós lemos. E o primeiro deles é o princípio da sabedoria. O versículo 3 diz que
com sabedoria se constrói a casa. Ou seja, a sabedoria, e foi orado aqui, a irmã Larissa orou, com sabedoria. Então, a sabedoria é o primeiro princípio, que destaca o versículo 3. O princípio da sabedoria. A sabedoria não é apenas um conhecimento teórico, não é, mas uma aplicação prática da compreensão para tomar boas decisões e construir uma casa sólida, um lar sólido. Por favor, todas as vezes que eu falar casa, embora o texto fale casa, entendamos nós lar. Que é uma diferença aí, tá certo? Lá na frente a gente vai destacar melhor. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento intelectual, ou a capacidade de tomar decisões racionais, ou ser alguém que tenha a habilidade de que alguém possa chegar e dizer, puxa, como é inteligente. Não, há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Às vezes a pessoa é inteligente, teve até oportunidades para que pudesse ter essa inteligência, porque a inteligência, vamos dizer, não nata, mas a inteligência dos livros, a inteligência da vida escolarizada, que foi conquistada através, sim, do empenho, mas das condições também que foram dadas, mas sabedoria necessariamente não tem nada a ver com isso. Alguém pode ser, e hoje, os que nascem no Evangelho, nós já temos esses dados, o analfabetismo é 0. Graças a Deus. Mas eu lembro de irmãos, e você há de lembrar também, irmãos que vieram para a nossa igreja, que eles não eram escolarizados, eles não sabiam ler. E alguns aprenderam a ler, eu não quero nem citar nomes aqui, mas eu lembro aqui claramente. Pelo menos um vem à minha mente claramente, que aprendeu a ler, lendo o quê? Lendo a Bíblia. Agora explique isso. É claro que, quem sabe com a ajuda de alguém ali, mas é algo que não é incomum. Lá naquela geração que veio, e que às vezes a gente olhava assim e disse, puxa, não cursou uma universidade, não fez uma graduação, uma pós-graduação, não tem uma expertise teórica em alguma profissão, embora tenha habilidade em fazer coisas que eu mesmo não sei fazer, mas é alguém que a gente pode chamar sábio. Então, a sabedoria, irmãos, é profundamente enraizada no temor do Senhor. Por isso que o próprio livro de Provérbios diz que o princípio, o temor do Senhor, aliás, é o que? É o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, não ter medo de Deus. Não medo de Deus. Temor aí é o respeito pelas coisas de Deus. É respeitar e assim, mais do que respeito, é aquele que tem a afinidade, ele se devota, ele se entrega, não é, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é do Senhor. Então, esse é o primeiro princípio. E quando falamos de sabedoria, trata-se de pensar e agir segundo Deus pensaria e agiria. Olha como é profundo, irmãos. Sabedoria, o princípio da sabedoria é você pensar e agir como Deus pensa e como Deus age. Alguém pode dizer, mas Deus é Deus, pastor, como é que eu posso? Sim, mas Cristo não é Deus. E nós não temos a mente de Cristo. E nós não fomos santificados, alcançados pela graça de Deus. O nosso eu já foi crucificado com Cristo. Então, nós, para sermos alinhados à vontade de Deus, nós devemos pensar como Deus pensa e agir como Deus agiria. Isso é sabedoria. Alinhar nossos pensamentos, decisões, ações com os princípios e o caráter de Deus. Não é que eu seja Deus, ou que eu procure ser Deus, isso em hipótese alguma, não se trata disso. Mas que eu busque eu reflita o caráter de Deus naquilo que eu penso e naquilo que eu faço. Isso, irmãos, revelado onde? Na Escritura. Por isso que a importância de conhecer a Escritura, de saber a Escritura. Porque quando eu conheço a Escritura, quando eu leio a Escritura, quando eu ouço a Escritura, eu tenho o pensamento de Deus revelado aqui. Como Ele pensa e como Ele age. Então, uma pessoa que tem sabedoria de Deus, ela reflete os valores de Deus em todas as situações. Então, gravemos nós. O primeiro princípio aí é o princípio da sabedoria. Segundo princípio, irmãos, o princípio da edificação. Veja aqui, versículo 3 ainda, que está
isso na realidade é um fruto, pense num fruto só, com vários gomos. Está certo? É semelhante ao fruto do Espírito, é um fruto só, com vários gomos. Há um encadeamento aí, uma corrente só aí. Se constrói a casa com sabedoria. Aí é o princípio da edificação. Perguntar aqui, você pode até responder aí para você mesmo, mas depois, se você quiser me dizer, não é, após o culto, pode me dizer. O que é mais trabalhoso, irmãos? É construir ou reformar? Não é? Eu penso que o pastor Cláudio dizia para reformar alguma coisa, ou para construir, não é como está construindo lá, a casa que já terminou, graças a Deus, já. Ainda está em processo, né? Irmãos, eu já ouvi de gente dizendo, pastor, reforma dá um trabalho muito grande. Está ali a estrutura já feita, mas quando vai reformar, não é? Eu tiro aqui pela igreja. Tem umas coisas que a gente reforma aqui, eu digo, meu Deus, termina logo, Senhor. Termina, por favor. Não é? Porque a gente mexe, e coisa é quando você tem aquele, e nós temos profissionais, não é? Pedreiros bons, mas parece que às vezes assim, eles querem fazer como eles querem, né? Aí faz lá, e se você for daqueles que dizem, não é assim não. É desse jeito aqui, então desfaz, quebra e faz a reforma e a construção. Irmãos, aqui também dá um empenho muito grande. Construir, irmãos, implica em saber que família não vem pronta. Eu sei que é um jargão, mas o jargão abençoado é esse. E que muita gente precisa entender. Família não vem pronta. É preciso construir. Os que querem casar aqui, os que não querem casar, Deus abençoe, não é? Mas os que querem casar, saiba que família não vem pronta. Tem que ir construindo. Os que já estão casados aqui há mais anos que eu, e esse ano eu faço 30 anos de casamento. Muitas águas já passaram. Não vem pronta. É preciso construir. Nem casamento vem o all inclusive, não é? Tudo incluído. Não. Toma aqui um pacote. Está tudo aqui, olha. Está aqui todo o manual, só é seguir. O manual que temos é a Bíblia. E a Bíblia, nós vamos ter que conhecê-la e praticá-la para que dê certo o casamento. Então, não vem, irmãos. Família não vem com pensão completa. É preciso construir. Então, a sabedoria, ela vai estar ligada a esse princípio da edificação. Terceiro princípio, princípio do discernimento. O versículo 3, eu trouxe 3 versões diferentes. Diz assim, e com entendimento, a casa se fortalece. Outra versão diz, e com discernimento, que eu preferi usá-lo, e com discernimento se consolida a casa, e sobre a prudência, o lar, aqui a expressão do lar, se firma. Então, o discernimento. Eu peço a Deus trazer uma palavra sobre discernimento, não sei se ainda esse mês de maio ou depois, à igreja, que é fundamental, irmãos. É fundamental. Não é a opinião, não é o achismo, não é ver a aparência, não, é discernimento, dado por Deus. Todos nós devíamos ser batizados com o discernimento, o dom do discernimento. Todos nós deveríamos buscar o discernimento, porque crente sem ter discernimento, irmãos, ele está fadado a ter algumas atitudes que serão desastrosas na caminhada cristã. Então, é uma conduta, o princípio do discernimento implica em uma conduta cuidadosa e ponderada. Mesmo que a coisa venha reluzente, mesmo que as palavras venham como palavras, como que de Deus, uma profecia, quem sabe, mas busca o discernimento. Faça como os bereanos. Vamos ver na palavra ser assim. Porque tem muita coisa hoje que parece que é, mas não é. Parece, mas não é. Então, princípio do discernimento. Quarto princípio, princípio da consolidação. Pode passar, adiante.
Versículo 4 diz, com a sabedoria se constrói a casa e se consolida. Ela se consolida, ela se fortalece, o lar se firma com essa sabedoria e também com esse discernimento, com esse entendimento, com essa prudência, ela se firma. Tem gente, irmãos, convenhamos, e esse negócio assim da gente dizer, olha, não julgueis para não ser julgado. Irmãos, lá a Bíblia está dizendo, é bom examinar, você que usa essa expressão, é bom examinar direitinho. Porque ali está dando, diante de um contexto, que a Bíblia está dizendo, olha, primeiro, antes de você examinar o outro, de você julgar o outro, primeiro faça uma avaliação, o que é que tem lá na sua vida, e depois, porque não fica aí, se somos irmãos em Cristo, a Bíblia me dá condição para que eu possa assim, inclusive é um valor nosso, está dentro lá daquilo que nós temos como visão e missão na igreja, nós nos exortarmos uns aos outros. Então, irmãos, o princípio da consolidação é algo que vem pela prudência, pelo discernimento, lá se firma. Tem gente imprudente, mais imprudente mesmo. E às vezes não adianta a voz de esposa, de esposo chegar, diz, não vai dar certo. Às vezes não adianta a voz de pai e de mãe dizer, minha filha, é isso mesmo que você vai querer? É esse homem que você vai casar, esse rapaz que você vai querer para o seu casamento? É essa moça, meu filho, que você vai querer para o seu casamento? E não adianta. E quando vem para nós, pastor Júnior, pastores, aí é que a coisa está triste, porque já senta diante da gente, dizendo, pastor, porque eu dizia antes, mas hoje eu não tenho como dizer mais, porque eu digo, não adianta. Eu sei que eu peço misericórdia, eu digo, meu Deus, eu preciso continuar dizendo. Mas já senta dizendo assim, eu amo, e pronto. Se você ama, com quem é que vai contra-argumentar? E a gente chega e diz, amor, vocês não começaram nem a viver uma vida a dois? Vocês se encontravam cheirosos, penteados, bem vestidos? Amor, não há o que se falar de amor. Não, há afeição, um amor que é superficial ali no início, sim. Amor é depois. Amor é quando os anos forem sendo levados aí, águas turbulentas e outras calmas vierem. É numa trajetória. É olhar para trás e depois dizer, não, eu de fato amo. Porque amor, que é amor, ele cuida, ele respeita. Ele não faz do outro um objeto. Não faz. E nós percebemos, irmãos, que esse princípio da consolidação, ele é, de fato, como todo princípio, fundamental. Quinto princípio. O princípio do conhecimento. Versículo 4 diz que pelo conhecimento, veja bem, na sabedoria se constrói a casa, pelo discernimento ela se firma, e agora vem o conhecimento. Esse conhecimento aí, nesse contexto, ele vai além do sabor intelectual, ou do saber intelectual, da noção de intelectualidade, como nós falamos. Ele abrange a compreensão profunda das verdades de Deus que supre a vida familiar em todos os aspectos. Olha, que interessante. É alguém que tem o conhecimento, mas o conhecimento não teórico, mas prático, para que a família ela seja suprida nas suas necessidades. A aplicação hábil da sabedoria é o que produz uma pessoa de conhecimento, de entendimento. E nós vamos, irmãos, então perceber que esse conhecimento, nesse sentido aqui, esse princípio do conhecimento, ele vai dar fundamento, ele vai dar base para o último princípio, um sexto e último princípio, que está no versículo 5, aliás, no versículo 4, que é o princípio do suprimento. E eu trouxe em 4 versões, coloquei aqui, as versões que nós lemos, aliás, em 3 versões que nós lemos aqui anteriormente. Seus cômodos, se na sua Bíblia tem câmaras também, é uma linguagem anterior, lá mais clássica,
mas seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Outra versão diz: os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. E outra versão última diz: os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Meus irmãos, uma casa pode estar cheia de bens materiais. E olha, é bonito uma casa bem arrumada. Sobre visita, nós vamos pregar domingo à noite, uma visita inesperada que Jesus fez a alguém, né? A Zaqueu. Ei, Zaqueu, hoje me convém ficar em sua casa. Aí a gente fica pensando, meu Deus, Jesus na minha casa, como vai estar? Porque quando chega as visitas, é porque hoje com os recursos que nós temos, primeiro ninguém entra no seu condomínio se não tiver todo o trâmite lá, às vezes até um pouco demorado, mas é segurança, não é? De poder entrar em contato com você, interfonar, para que você possa liberar. Não entra. Dentro da casa, às vezes quem vem é o cachorro, né? Latindo assim, que se for um espaço. Então, enfim. Mas, irmãos, uma visita, as visitas de antigamente, ou em outros locais que não sejam os citadinos, né? Na cidade. Aí, quando chega, está lá, a gente tenta arrumar ainda. Eu lembro que visitas, quando chegavam em casa, e até hoje chegam, arruma aqui, vai, cobre ali. Mas, irmãos, notemos bem, uma coisa pode estar cheia de bens materiais, bem arrumada, e é linda, é bonita, é bom, não é? Os irmãos que têm condição, façam isso, tá certo? Façam isso. Se forem lá em casa também, não se escandalize um pouco, porque assim, então pode ser que você não veja com tanto vislumbre aquilo que você pensa, o pastor da primeira igreja. Eu lembro que às vezes os jovens iam lá, pastor Júnior, no tempo do pastor de jovens, lá para a casa pastoral na rua Riachão, ali onde o pastor Jabes morou e que eu morei um tempo. A casa era muito grande, irmãos, não sei quantos quartos tinha ali. A gente usava um terço da casa, né? E olhava assim, é pouca coisa. E naquela época nós tínhamos uma TV de 14 polegadas, coisas bem simples. E eu fico imaginando o que se passava na mente deles, dizendo, rapaz, o nosso pastor está precisando mesmo mobiliar a casa. Mas ficou lá atrás, porque hoje é bonito, irmãos. Mas veja bem, se um lar estiver cheio das preciosas e agradáveis riquezas de Deus, é o que vai ser fundamental. É bonito o lar, bem arrumado é. Mas que adianta um lar ostentar uma bonita arrumação, como diz o texto aqui, a versão, coisas bonitas na casa, no quarto, né? E aqui é interessante, alguns comentaristas dizem que esses tesouros, esses valores, era porque não se tinha banco, né? Então, onde é que guardava, às vezes, o dinheiro? As moedas. Era lá. Aquela mulher perdeu a dracma perdida onde? Perdeu dentro de casa, porque era dentro de casa. Não é? Um tempo desse aí, não faz muito tempo, alguém guardou cédulas de dinheiro lá, o nosso dinheiro, fosse dólar, mas o nosso dinheiro, que eu não lembro se era cruzeiro, que moeda era, não tinha valor mais nenhum, porque a nossa moeda foi desvalorizada e guardou onde? No colchão. Não é? E foi descobrir-se depois que tinha falecido, foi ver que estava lá dentro do colchão várias cédulas de dinheiro que não valia mais nada. Não é? E, irmãos, essa casa bem arrumada, bonita, ostentosa, mas ela vazia de vida, vazia de calor humano, porque quem dá vida à nossa casa, quem faz da nossa casa um verdadeiro lar, somos nós. Somos nós. Quem dá vida e que faz daqui, dessa estrutura que temos, somos nós. Tire a gente daqui, não tem valor nenhum. Apenas o prédio, ele tem um valor de imóvel. Mas para aquilo que ele foi reservado, cultuar o Senhor, capacitar os crentes,
nós não estivermos aqui vivendo em plenitude e usando esse espaço, sendo adornado com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa vida, não vai ter valor nenhum. Nenhum. Se um lar estiver, então, irmãos, repleto, cheio de agradáveis riquezas de Deus, será cheio de vida verdadeira. E olha, irmãos, numa coisa melhor, se alguém me perguntar, e se perguntar a você também, se for o seu caso, pode dizer também, qual é o melhor lugar que você tem na sua vida? Por mais que você goste de igreja, né? Mas o melhor lugar para nós, irmãos, é o nosso lar, é a nossa casa. Deus criou primeiro a família, primeira instituição criada por Ele. Então, é a nossa casa, é o nosso lar. O lar deve ser um lugar onde a gente chega, às vezes contrariado, e pastor tem contrariedade, você tem também. A gente chega chateado, cansado, e o lugar não deve ser, o lar, aliás, não deve ser um lugar de cobrança. De cobrança. Às vezes a gente é chato. E às vezes a gente se envereda por esse caminho e começa a fazer muitas cobranças no lar. E nós sabemos que isso vai rompendo, vai tirando a afeição, vai desconstruindo um lugar de refúgio. Um lugar onde a gente sabe que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas se a gente volta para casa, a gente volta para um lugar seguro. A gente volta para um lugar onde nós seremos amparados. É o que se espera. Porque quando todo mundo deixar a gente, quando a gente tiver mais nenhum suporte, a família deve pegar no colo e sustentar. O cuidado, irmãos, do lar não se limita apenas a gerenciar casa ou suprir necessidades físicas. Também inclui a criação, então, de um ambiente saudável e agradável, no qual a família possa crescer emocional e espiritualmente. Lamentavelmente, tristemente, tragicamente, e tantos outros termos que nós pudermos colocar, nós temos alguns, e quem sabe foi você, meu irmão, que está aqui sentado, e teve uma família desestruturada. O lar não foi um lugar de refúgio. Um pai que muitas vezes chegava alcoolizado, ou uma mãe, quem sabe, que tinha preferência por um filho ou por uma outra filha. Quem sabe, irmãos, essa geração que está nascendo aí na rua, nós temos uma geração que está nascendo nas calçadas, na rua, no meio da rua. Meninos que estão dormindo no meio da rua. É uma geração que não sabe o que é afeição, carinho de pai, de mãe. É de doer o coração, irmãos. E nós, enquanto sociedade, nós temos pago um preço caro e vamos pagar. E aqueles que detêm o poder, aqueles que gerenciam Estado, cidade, os que fazem as leis, os poderes constituídos, não ficarão ilesos. Não ficarão. Porque isso é injustiça. É uma injustiça. Eu quero parar por aqui, porque, irmãos, se você for em minha rede social, não verá nada de política partidária. Nada de política assim. E olhe que às vezes coça os dedos para botar um negócio. Coça. Porque como é que eu posso ser, e você também, um cristão, se nós não veja bem, deixa o partidarismo de lado. É denunciar, é dizer que está errado aquilo que está acontecendo em nossa sociedade. Mas, às vezes a gente tem que se controlar e pagando um preço caro. O cuidado, irmãos, do lar, então, precisa ter esse princípio do suprimento, mas no suprimento
da riqueza de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus no lar. Considerações finais. São perguntas para mim e para você. Segura aí. Como você está construindo a sua casa, o seu lar, a sua vida? Eu lembro da palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias: prepara a tua casa, ou seja, prepara a tua vida. Prepare a tua vida, porque não viverás, mas morrerás. E Deus, por misericórdia e graça, deu 15 anos a mais ao rei Ezequias. Mas como você está construindo a sua casa? Segundo, quais sons enchem a sua casa? Quais sons enchem a sua casa? Aqueles que são muitas vezes verbalizados, ou aqueles que são como um murmúrio, mas é som, murmurinho, uma murmuração, quem sabe. Terceiro, que tons de voz podem ser ouvidos em sua casa? Que tons de voz? O tom aqui tem que ser ficado muito maior do que a altura, que gritaria. Mas que tons de voz? É a voz de quê? A voz da amargura, do rancor? É a voz da ingratidão? É a voz de quê que tem soado lá em sua casa? Quarto e último, que tipo de imagens de internet, TV e filmes são trazidos para a sua casa, para o seu quarto e para a sua vida? Que tipo de imagens a sua casa, que é a sua vida, tem visto? Que tipo de imagens? Que tipo de literatura? Hoje os livros são menos, mas que tipo de literatura, de livro, de revista tem entrado na sua casa? O que é que você tem assistido no seu quarto, quando você está só? Que imagens você tem visualizado pelo seu celular ou por um notebook? Que imagens você tem visualizado? Então são perguntas que só você e eu, cada um individualmente, pode responder. Princípios bíblicos para as nossas vidas, que eu gostaria aqui de deixar com os irmãos, e que essa palavra encontre terreno fértil no meu e no seu coração. Amém? Quero orar com os irmãos. Senhor Deus bendito, tua palavra foi aqui explanada e nós te agradecemos, porque ela nunca vem em vão. Que nós possamos não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Para que, ó Deus, não venhamos a ser encontrados como aqueles que têm uma teologia muito boa, uma teoria muito boa bíblica, mas de prática muito deficiente, que deixa a desejar. Faz com que, Senhor, cada lar representado aqui tenha saúde espiritual, a partir do meu, a partir da minha casa, a partir da minha família, a partir da minha vida, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar um cântico ou um hino, para o ofertório, dando contornos finais ao culto dessa noite. Aqui está o gasofilácio. Ainda não foi possível colocar um QR Code ali, que eu gostaria muito que fosse colocado depois. Depois vamos ver, para que às vezes não se venha aqui à frente, mas aqui está o gasofilácio. E vamos cantar então, e tempo que estaremos dedicando para quem trouxe dízimo e ofertas, manutenção dessa obra que Deus nos confiou. Firme na rocha. Que
alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz na areia, na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quanto temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que develas creem, pelas obras mostram a fé que tem. Tua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Irmãos, o QR Code está dando problema, mas já pedi ao pastor Júnior para manter contato com a tesouraria e mudar. Não consegui fazer, nem outras pessoas conseguiram fazer a transferência via Pix, né, pelo QR Code. Irmãos, só relembrando aqui algumas atividades da igreja esse final de semana. Nós vamos, domingo de manhã, pela graça de Deus, estarmos aqui cultuando as duas escolas bíblicas, não é? 8 horas e 10h30. 10h30 nós teremos a primeira aula com a classe membresia, turma 14. Então, se você já tem frequentado nossa igreja, é crente em Cristo Jesus e quer ser membro da nossa igreja, entende assim, então faça a sua inscrição. Nós temos à disposição lá no PIBA Avisos, ou procure um dos pastores para que a gente possa lhe informar como é o processo. E à noite nós teremos a celebração de ceia do Senhor, não é? Hoje nós estamos sentindo a ausência da ministra de música Malu, é aniversário dela agora esse final de semana, e ela está aí em gozo desses dias, né? Desse final de semana, não estará conosco também no domingo, nos solicitou e nós liberamos para que ela possa então descansar, celebrar com parentes em outro lugar, não é? Então louvamos a Deus pela a vida da Malu e de outros aniversariantes dessa semana, não é? Vamos colocar em pés. Eu já pedi para vocês ficarem em pé, mas eu quero pelo menos pedir a quem nos visita nessa noite, levantar a mão aí. Se você está nos visitando, levanta sua mão. Ali, estou vendo mão ali. Seu nome é? Fátima. Muito bem, Fátima. Graças a Deus. Que bom tê-la aqui. Viu? Que seja a primeira de outras vezes estando conosco aqui ou lá no templo, né? Assim como você entender. Temos outros visitantes? Que bom. Então, aqui os irmãos que num feriado, né, dia do trabalho, estão aqui, né, para cultuarmos juntos. Deus abençoe Cid e Larissa, né, pela direção aqui do culto. E nós vamos com a bênção, oração e bênção, estar encerrando o culto dessa noite. Todos estão convidados para irem até a quadra após aqui o culto, que nós temos lá uma conversa, temos uma degustação lá,
certo? Para quem gosta de algo voltado a doce, tem o doce, lá tem algo doce, tem algo salgado também, tá certo? Então, vamos lá, um tempo precioso de conversa, não é? Eu não quero nem chamar só de comunhão, porque comunhão é muito mais do que isso, mas ajuda, né? Ajuda a gente poder estar conversando um pouco, se você puder ir lá para a quadra após o encerramento do culto. Senhor, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, ó Deus, tudo que aqui realizamos. Nós, ó Deus, entendemos que esse tempo foi um tempo que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. O momento da edificação na Tua palavra, do louvor. Agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Ver o outro irmão e percebemos que não estamos sozinhos nessa caminhada, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome. Oramos, ó Deus, pelo pastor Cláudio, que vai viajar esse final de semana. Que Deus o abençoe, ali participando de encontro de casal. Ó Deus, pedimos pelo Teu servo. Colocamos a vida da Malu, ministra de música dessa igreja, em Tuas mãos. E assim todos os aniversariantes que já oramos no domingo passado, que o Senhor os abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Podemos dizer amém.